A eleição de 2026 não começa na urna, começa agora. E o problema é que quase ninguém está prestando atenção nesse fato. Entre o dia 6 de março agora e dia 5 de abril, abre a chamada janela partidária. Então, durante esse período, deputados podem trocar de partido sem perder o mandato. Para vocês até parece um detalhe técnico, né? Mas não é. É a verdade. Porque o mandato no Brasil não pertence ao deputado exclusivamente, ele pertence ao partido. Então, esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Traduzindo em outras palavras, você vota em alguém, um candidato, no político, mas quem fica com o peso político do seu voto é a legenda do próprio partido. Então agora você presta atenção no que isso significa objetivamente para você. Se um deputado muda de partido, por exemplo, agora, a bancada partidária também muda. E se a bancada do partido muda, o tamanho do partido muda também. Isso é uma lógica, né? Bom, mas se o tamanho do partido muda, muda também o fundo eleitoral. Muda o tempo de TV, muda o poder de negociação, então muda a força para formar outras alianças. E tudo isso acontece antes de você votar. Professor, mas isso aí é legal? É ilegal? Não é ilegal. É legal, gente. Está na regra. A lei permite 4 situações de troca sem perder o mandato. A primeira é essa que eu estou explicando. É a própria janela partidária, depois mudança substancial do programa do partido, grave discriminação política ou pessoal e tem ainda a fusão ou incorporação da sigla, aí pode mudar. Mas a pergunta não é se é legal, a pergunta que fica para nós aqui é objetiva. O que isso realmente muda para nós? Mais de 155 milhões de brasileiros vão votar agora nas eleições de 2026. Mas quando a campanha começar, veja bem, alguns partidos já estarão maiores, mais fortes, melhores posicionados do que outros. Outros vão encolher. Quem poderá crescer, professor? Olha, no meu estudo, o PL trabalha para ampliar a sua base, né, no Congresso. O PSD também tem atraído parlamentares ligados a governos estaduais e eu acredito que o velho PP também se reorganize regionalmente, enquanto que os partidos médios e menores, eles podem encolher. Isso já não é uma teoria, né? É tipo com um cálculo eleitoral que a gente estuda. O cientista político Jairo Nicolau explica que no sistema proporcional brasileiro, o tamanho da legenda define quantas cadeiras ela consegue ocupar. E cadeiras significa poder, né, gente? Conquistas. Agora vem a parte que quase ninguém conecta e se liga. Quem tem mais deputados? Gente, preside mais comissões, relata mais projetos, controla mais o orçamento, negocia mais cargos, define prioridades. Por isso essa guerra. E isso impacta tanto no imposto, na saúde, na educação, na segurança, segundo o espectro de cada partido. Você sente isso na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Não é abstrato, isso é um dado concreto, o objetivo. O jornalista e professor Rodolfo Marques chama esse momento de reorganização das forças políticas. Ele lembra que o Brasil tem mais de 20 legendas disputando as cadeiras proporcionais, deputados. Isso gera uma certa fragmentação, diz ele. E a fragmentação gera uma movimentação intensa nesse momento de janela. Mas ele faz um alerta importante. Esse modelo, ele equilibra de certa forma o sistema. Então ele organiza as trocas. Ele concentra o movimento nesse um mês agora. Só que também reforça o pragmatismo, o objetivismo e menor a identidade. E é mais um cálculo político. E agora você está pensando assim comigo. Mas durante a campanha você vai ouvir discursos, você vai ouvir promessas, você vai ouvir até indignação, acusações de lado a lado. Mas antes disso tudo, você percebeu que as estruturas já estarão definidas, as estruturas partidárias. O cientista político Sérgio Abranches chama isso de presidencialismo de coalizão, que significa o seguinte: quem governa o executivo depende do Congresso, da maioria, e a maioria depende também da bancada, e a bancada depende também do partido. E o partido está sendo reorganizado nesse momento agora, nesse próximo mês. Isso afeta o Congresso Nacional lá em Brasília? De uma certa forma, não. Afeta particularmente o nosso estado, a nossa cidade. Por exemplo, no Pará, o governador Helder Barbalho, do MDB, está no segundo mandato.
e ele é apontado como um nome competitivo ao Senado. Isso é um exemplo. Então isso reorganiza as forças locais. Então deputados estão se posicionando nesse momento. As alianças estão mudando. O peso das siglas de cada partido está se alternando. A correção de forças muda então nas assembleias locais, no Congresso Nacional e muda também lá em Brasília e na Câmara dos Deputados. Então, deixa eu simplificar aqui como professor de ciência política. Enquanto você pensa em quem vai votar, os partidos já estão pensando em como chegar mais fortes, mais competitivos até o eleitor. Enquanto você está discutindo os candidatos, as bancadas estão se redesenhando. Enquanto o eleitor espera a campanha começar, bom, a campanha estrutural já começou faz tempo, né? Isso significa que o seu voto, o meu voto, importa de alguma maneira? Sim e não. Significa que o jogo tem mais etapas do que parece. Você decide lá na urna, eu também decido votando, mas o tabuleiro é montado antes em quem você vai votar. E está sendo montado agora. Então deixa eu perguntar para você de uma maneira muito simples aqui. Quando a campanha começar mais para frente, você estará escolhendo livremente, vamos falar assim, ou escolhendo dentro de um jogo que já foi reorganizado. O espaço de liberdade é pequeno. Essa movimentação é apenas troca de sigla ou é redistribuição silenciosa do poder? Bom, se a eleição começa antes de outubro, antes da urna, quem realmente está largando na frente nesse momento? E nós? E você? Está acompanhando esse jogo político que antecipa as eleições? Ou só quando entra a partida, quando você já está em andamento, você entra? Então essa conta fecha? Ou a eleição já começou e quase ninguém percebeu, ou realmente as eleições já estão adiantadas e você ainda nem percebeu. Curta, compartilhe e, se não é pedir demais, siga o professor para as análises políticas diárias. Até logo mais.